Queridos, nós estamos hoje iniciando uma série nova de reflexões que vai cobrir o mês de junho. E eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, nós lemos assim. Nós vamos ler todo o capítulo, porque todo o capítulo é uma unidade, e seria difícil a gente entender o que Paulo está conversando ali com os Gálatas, quando ele chega nos versículos 16 e 19, que são os trechos mais conhecidos desse capítulo. Seria muito difícil a gente entender o que está acontecendo se nós não viéssemos do versículo 1, onde Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Irmãos, vocês não foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O tema da nossa comunidade nesse ano, para todas as reflexões que estão em 2024, é uma fé que salta muralhas. E falando sobre isso, nós significamos que nós precisamos aprender a assumir dentro da nossa perspectiva de fé e dentro da nossa jornada de fé o fato de que toda jornada de fé possui obstáculos. Todo aquele que é chamado a caminhar pela fé e todo aquele que se propõe a caminhar com Deus enfrentará dificuldades, enfrentará oposição, enfrentará dias maus. Até aqui, no desenvolvimento desse tema do ano, nós falamos sobre vencer os desafios no trabalho, nós falamos sobre transpor os obstáculos na família, nós falamos sobre o desafio de equilibrar trabalho e família.
E no último mês nós falamos sobre o enfrentamento do sofrimento na nossa própria jornada existencial. Ao longo desse mês nós vamos falar sobre uma série intitulada A Luta da Alma. Porque o cristão, ele não luta apenas com coisas que estão fora dele, ele não luta apenas com adversidades, ele luta essencialmente com coisas que estão dentro do seu próprio coração. Então hoje nós vamos falar sobre a luta interior, é o primeiro tema dessa série. Na semana que vem nós vamos falar sobre batalha espiritual, um tema pouco frequente na tradição reformada de maneira geral. Nós vamos falar na terceira reflexão sobre o nosso estado de guerra com o mundo, como um sistema de crenças e valores e práticas anticristãs. E a última reflexão será intitulada O Pecado Capital. E aí eu quero te convidar a estar conosco aqui para a gente descobrir o que é isso. Na nossa primeira reflexão nós estamos pisando numa epístola que é muito querida dos reformados de longa data, porque era uma epístola muito cara ao coração de Lutero e também de João Calvino. É uma epístola que é muito dura no seu conteúdo, porque é uma epístola que Paulo escreve para uma igreja que ele havia plantado no ano 50 depois de Cristo, não numa cidade especificamente, a Galácia na verdade é uma região, e ali onde Paulo havia plantado uma igreja, ele deixa aquela igreja com líderes, ele sai para plantar outras igrejas, e então ele é informado 2 anos depois de que aqueles crentes estavam se desviando do Evangelho. Estavam se desviando do Evangelho de uma maneira muito sutil e capciosa, porque alguns líderes de Jerusalém haviam vindo, os judaizantes, e eles diziam o seguinte: Paulo havia pregado para gentios e para judeus, e eles congregavam juntos na igreja da Galácia. Então, quem eram os judeus? Eram aqueles que conheciam o Antigo Testamento, observavam as leis de Moisés, e que, portanto, criam que Jesus era o Messias esperado como aquele filho da aliança. Ok. Quem eram os gentios? Eram todos os não-judeus. Homens e mulheres que vinham de cultos idólatras, vinham do politeísmo, vinham do obscurantismo, vinham de uma determinada matiz muito vasta e extensa de religiões. Então essas pessoas, vindos de mundos diferentes, creram em Cristo e consolidaram uma igreja. Mas imagine que você chega um dia na igreja dos Gálatas para um culto, como você entrou hoje aqui, ao invés de encontrar um momento gostoso, pessoas se abraçando, irmãos confraternizando, você encontra pessoas assim rangendo os dentes umas para as outras. Um clima de hostilidade, um clima de inimizade, um clima de acusação, berros, gritos, briga, punhos erguidos. A hora você fala: rapaz, eu não quero ficar nessa igreja não. Mas a segunda coisa que você pensa é assim: por que eles estão brigando? Eles estão brigando porque os mestres que vieram de Jerusalém saíram perguntando na igreja dos Gálatas assim: vocês, gentios, se circuncidaram quando vocês se converteram a Jesus? Aí eles falaram assim: não, nós não nos circuncidamos, porque Paulo não nos ensinou isso. Ah, é? E vocês deixaram de comer carne de porco e outras carnes impuras quando vocês se converteram a Jesus? Aí eles disseram assim: não, Paulo tampouco explicou nada sobre isso. Ah, e vocês passaram a observar os dias sagrados e as festas sagradas que estão previstas na Torá? E os gentios ficaram confusos. E a resposta era sempre não, não, não. Por quê? Porque o concílio de Jerusalém já havia determinado que os cristãos gentios, eles não precisavam aderir às práticas veterotestamentárias da lei. Eles não precisavam se circuncidar. Eles não precisavam encarar a dieta dos judeus. Os judeus que haviam nascido assim deveriam permanecer assim, mas os gentios não. Então esses falsos mestres diziam assim: Paulo mentiu para vocês. Paulo mentiu para vocês porque ele é um falso apóstolo, ele é um falso mestre. Porque ele disse para vocês que vocês crescem em Cristo, vocês seriam salvos, mas a verdade é que se vocês não se circuncidarem, vocês não estão salvos. Se vocês não obedecerem às leis mosaicas, vocês não estão salvos. E então a igreja rachou. Metade da igreja ficou com Paulo, metade da igreja ficou com os judaizantes. Essa igreja se engalfinhava e os relatos disso chegaram a Paulo. E então ele escreve uma epístola inteira, cujo tom é muitíssimo duro. Em determinado momento da epístola ele fala assim: Gálatas, tolos, quem foi que enganou vocês para que vocês deixassem o verdadeiro evangelho e abraçassem um evangelho de mentira, um evangelho de 1,99? Paulo começa então a escrever a sua epístola, mas Paulo tem outras preocupações, porque dentro da igreja, que tornou-se uma igreja polarizada,
pasme você, isso não é uma coisa tão nova assim. Nessa igreja polarizada nós temos dois grandes grupos. Dois grandes grupos trocando ofensas, trocando socos e pontapés, teológicos ou literais. Nós temos um grupo chamado do grupo dos libertinos, os caras que diziam assim: se Jesus veio e morreu por nós e nós estamos no tempo da graça, então nós estamos liberados da lei. E nós podemos viver do jeito que nós quisermos, porque nós já não somos mais escravos da lei. Então a gente pode fazer qualquer coisa, nós podemos pecar e Jesus vai passar o pano. Os libertinos. Os religiosos, eles pensavam mais ou menos assim: Jesus morreu e ressuscitou, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me circuncidar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ticar essa lista de regras, porque senão Jesus não é suficiente para a minha salvação. E Paulo escreve para os dois grupos num só capítulo, que é o capítulo 5, porque ele retoma o tema da liberdade e ele fala com ambos os grupos. E você é capaz de notar ao longo do desenvolvimento do capítulo 4 que para o grupo dos libertinos, no versículo 13, ele diz assim: não usem a liberdade que Cristo ganhou para vocês para dar ocasião à vontade da carne. A palavra aqui no grego para carne é uma palavra muito frequente na teologia paulina, que é a palavra sarx, que é traduzida literalmente como carne, mas que significa no vocabulário paulino a nossa natureza pecaminosa, o nosso instinto para o mal, esse lado sombrio e obscuro que existe no coração de todos nós e que quer aquilo que parte da nossa consciência sabe que desagrada a Deus e ofende a Deus. Então Paulo está dizendo que esses irmãos, eles estavam usando dessa liberdade para dar vazão a todos os seus desejos ilícitos, com um suposto discurso cristão de liberdade. E então ele escreve também aos religiosos, no capítulo 5, ele fala com esses religiosos no versículos 3º, dizendo o seguinte: declara a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. E mais à frente ele diz que os gálatas que se circuncidaram, ou seja, os religiosos legalistas que tinham abraçado toda aquela lista de regras, ele diz assim: vocês caíram da graça. Uma expressão muitíssimo dura, muitíssimo contundente. A ideia de Paulo é muito provocativa. Eu gostaria que você percebesse o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que os libertinos mais imorais e que os religiosos mais xiitas, eles eram na verdade a mesma pessoa. Essa é a ideia de Paulo aqui. Ele está dizendo que esses dois caras que estavam brigando na igreja, eles estavam na verdade debaixo do mesmo erro teológico, debaixo do mesmo equívoco. Porque quando Paulo fala sobre as obras da carne, no versículo 19, ele faz uma lista com 4 grupos de pecados. No versículo 19 ele diz assim: 3 pecados primeiramente, que falam sobre moralidade sexual. Ele fala sobre imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Depois 2 pecados que têm conexão com a religião, idolatria e feitiçaria. Depois uma série de pecados contra a vida em comunidade: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas. Depois mais 2 pecados que eram típicos do mundo pagão: embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Esses 4 grupos de pecados, parte deles se destina a falar com essa galera que dizia assim: não, Jesus morreu por mim e eu posso fazer o que eu quiser. Mas parte dessa lista atinge frontalmente os religiosos, porque os religiosos os que estavam tendo uma atitude cada vez mais facciosa, briguenta, de egoísmo, de ira, de discórdia dentro da comunidade. Paulo está dizendo o seguinte: quando nós perdemos uma das ideias essenciais do cristianismo, que é a doutrina do pecado, nós podemos nos tornar libertinos, nós podemos nos tornar religiosos, mas ambos os grupos de obras são sempre obras da carne, porque o religioso
confia excessivamente na sua capacidade de agradar a Deus com a sua vida. Ele crê que ele pode completar a obra de Cristo na cruz do Calvário. E o libertino simplesmente ignora a doutrina do pecado como se ela não existisse. Então Paulo atinge tanto libertinos quanto religiosos, falando que eles haviam se esquecido dessa luta interior que é travada no coração e na alma de todos nós. Mas 20 séculos depois nós não tivemos muita mudança. Em 2002 o Grupo Barna foi fazer uma entrevista com cristãos e não cristãos nos Estados Unidos, cobrindo uma ampla gama de respondentes. Pasme você, cerca de 75% dos respondentes que não eram cristãos ou que não estavam ligados a uma igreja, eles disseram que não acreditam na doutrina do pecado. No que eles acreditam? Eles acreditam que todo ser humano nasce bom, que todo ser humano nasce com uma bondade inerente em si mesmo, e que as pessoas não são más, e que é um exagero dos teólogos quando eles dizem que o coração humano está rendido ao mal. Ótimo, seria de se esperar, porque nós sabemos que hoje a cultura ocidental ela é cada vez menos afeita às ideias dos cristãos, surpresa nenhuma. Mas então foram fazer a mesma pesquisa dentro das igrejas. Entre os evangélicos praticantes, de cada 2 entrevistados, um disse não crer na doutrina do pecado. Pessoas que leem a mesma Bíblia que eu e você, mas têm uma ideia, elas têm a seguinte ideia: nós não somos tão ruins assim. Nós somos pessoas boas, afinal. Nós somos pessoas que nós temos um coração bom, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, quem olha, por exemplo, o pastor Tadeu com aquele rostinho dele, como que a gente vai dizer que esse cara nasceu pecador? Isso é quase impossível, com aquele sorriso, com aquele olhar azul, com aquela barba bem feita. Nós não somos pecadores. Mas como é que nós chegamos aqui? Nós chegamos aqui por meio de uma longa construção histórica. Jean-Jacques Rousseau, o filósofo, foi o primeiro a elaborar a ideia de que o homem não é mau, ele é corrompido pela sociedade, ele é corrompido pela noção do capital privado, e portanto ele é o mentor e o pai intelectual de todo tipo de utopismo socialista, aonde quando você extirpa o privado, você resolve o problema da maldade do coração humano. Augusto Comte, por exemplo, o sociólogo, disse que o pecado, a maldade do ser humano tem origem na ignorância. E portanto, se nós fundarmos mais escolas, e se nós tivermos mais ciência, e se nós editarmos mais livros e as pessoas forem suficientemente educadas, o ser humano não será mais mau. Nós temos Frederick Skinner, por exemplo, já mais perto de nós, que disse que todo comportamento é meramente aprendido, e que você pode mudar uma pessoa treinando os comportamentos dessa pessoa. Quer dizer, a maldade é uma mera questão de praxis, é uma questão dos modelos que nós recebemos da família, mas se houver uma terapia, aonde a pessoa possa reelaborar esses comportamentos, ela pode ser uma pessoa boa. Sigmund Freud foi mais longe ainda. Ele disse que o problema do ser humano é que por causa da igreja e da hipocrisia da igreja, nós recalcamos os nossos desejos. E quando nós abafamos esses desejos, nós nos tornamos pessoas neuróticas e doentes. Mas quando nós damos vazão aos desejos do nosso coração, como ele mesmo fez na sua vida pessoal, então nós nos tornamos pessoas maravilhosas, evoluídas e curadas. Agora, pense o que disse Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele disse o seguinte, que a origem da maldade do coração humano é a própria religião. Que a própria noção de Deus, que foi inventada, e a igreja, nós criamos um discurso para controlar as pessoas, e que, portanto, se nós extirparmos a igreja, a religião e Deus, e arrancarmos tudo isso do cenário, nós teremos uma sociedade muito melhor. A grande questão é que em todas essas narrativas, em todas essas visões de mundo, a ideia de que o dinheiro é que torna o homem mau, a política torna o homem mau, o materialismo torna o homem mau, a sociedade torna o homem mau. Todas essas visões de mundo estão dizendo a mesma coisa. O homem em si mesmo, ele não é mau, ele é bom. O homem é quase que uma vítima. O homem é um coitado,
porque ele nasce bom como um bebê puríssimo num berço ali. E depois a sociedade vai tornando esse indivíduo mal. Meus irmãos, isso é totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus. Isso é completamente contra aquilo que nós cristãos historicamente construímos como visão de homem, como a nossa visão a respeito da natureza humana. Nós também caímos vitimizados por essa balela. Nós cremos na bondade inata do homem, nos tornamos semi-pelagianos na nossa visão de mundo, e o resultado está aí para todos verem. Porque quando os cristãos, eles se esquecem da doutrina essencial do pecado, quando eles retiram esse pilar do seu arranjo teológico, eles deixam de entender que a primeira luta que nós travamos é dentro do nosso próprio coração. E porque nós deixamos de travar essa luta dentro do nosso próprio coração, com essa inclinação maligna que existe, sim, dentro de todos nós. E se você pensa o contrário, você é ingênuo demais ou hipócrita demais para perceber isso. Quais são os resultados de quando nós perdemos essa perspectiva? Nós vemos uma geração de pessoas ditas cristãs, mas que não tem nenhum compromisso real com a palavra de Deus. Não tem nenhum compromisso real com a palavra de Deus. Vida sexual imoral, adultério, negócios ilícitos, mau testemunho no trabalho e na comunidade. Cristãos vivendo uma vida de consumismo, uma vida de futilidade, de bebedeira, de vaidade, de inconstância, uma vida absolutamente vazia e inútil. Comunidades cristãs sofrendo com inveja entre líderes, competição entre líderes, facções dentro da igreja, competição, fofoca, maledicência, calúnias e boatos. Cristãos cujo estilo de vida não difere em absolutamente nada do não cristão. Quando Ronald Sider veio há mais de uma década atrás, com um livro, uma capa intitulada O Escândalo Evangélico, a tese dele era muito simples. Se você olhar para a vida dos cristãos hoje, inclusive os protestantes, inclusive os evangélicos, e você olhar para a vida do não cristão, você não verá diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. A grande questão é que nós também estamos perdendo a luta contra o pecado. Nós estamos perdendo a batalha dentro da nossa própria alma. Nós estamos perdendo a luta dentro do nosso próprio coração. Como poderemos conquistar uma nação para Cristo se estamos perdendo aqui dentro do nosso próprio coração? Quando Paulo aborda esse problema aos Gálatas, ele mostra especificamente qual é o problema em questão. No versículo 16 nós lemos assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque o que a carne deseja é contrário ao Espírito, e o que o Espírito deseja é contrário à carne. Quando nós estávamos num estado natural, conforme Paulo explica aos Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, no quais andavam outrora, quando estavam também debaixo do príncipe da potestade do ar. Capítulo 2, versículos de 1 até o 5. Paulo fala que nós estávamos num estado de morte espiritual. Agostinho chama esse estado de non posso non peccare, uma expressão latina que significa dizer o seguinte: nós não conseguimos resistir aos desejos pecaminosos do nosso próprio coração, porque nós estamos mortos, escravizados debaixo do pecado. Mas quando nós convertemo-nos a Cristo, ou melhor, fomos por Ele convertidos, o Espírito Santo foi infundido sobre nós, nós fomos regenerados. Mas essa infusão, essa regeneração do Espírito, ela não extirpou a natureza pecaminosa. Ela aplacou o poder do pecado sobre nós, mas não arrancou o instinto pecaminoso. O que significa dizer que o cristão, ele tem um duelo acontecendo dentro de si, dentro de duas forças, dois mentores, dois mestres, duas vozes. Uma voz que é a voz do nosso antigo homem, e essa voz que fala conosco, que é a presença do Espírito Santo prometido sobre nós. O que Paulo está dizendo aqui é que o crente que desconhece essa luta entra despreparado nesse combate.
e está fadado ao fracasso. Porque dentro de todos nós, o tempo todo, o nosso coração sugere coisas e o Espírito mostra o caminho da verdade. E nós teremos que definir qual voz nós vamos ouvir e qual delas nós vamos alimentar. Paulo então diz que aqueles que alimentam a sua própria natureza pecaminosa, eles vão manifestar obras típicas de alguém que foi vencido e dominado pelo pecado. Note, ele está falando com crentes. Note, ele está falando com crentes. As obras da carne estão manifestas. E ele faz uma lista grotesca de pecados vis e assombrosos. Mas depois ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. Ele fala sobre aqueles cristãos que estão regenerados e que vivem abundantemente sob a influência, a autoridade e o poder do Espírito. Ele fala sobre o fruto, não os frutos. Está no singular. Para explicar como isso funciona, imagine um cacho de uvas, que é um fruto só, mas que tem várias uvas ali. Ou para aqueles que são de tradição mineira, você pode imaginar uma famosa mexerica, né? Ou então a famosa bergamota também funciona. É aquele negócio que você arranca a casca, tem uma porção de gomo ali, mas é um fruto só. Paulo fala sobre 9 virtudes cristãs. Elas estão agrupadas em 3 grupos novamente. As primeiras 3 virtudes referem-se à nossa vida com Deus: amor, alegria e paz. As 3 virtudes intermediárias, paciência, amabilidade e bondade, falam sobre as nossas relações sociais. E fidelidade, mansidão e domínio próprio são características intrínsecas que devem estar na vida do crente. O que Paulo está colocando diante de nós aqui são 2 listas que contrastam e nos perguntam: você está vencendo a luta contra o pecado? Ou você está sendo vencido na luta contra o pecado? O que eu mais gosto nessa lista aqui é que não tem nenhuma palavra que a gente precise de um teólogo para nos explicar. Eu posso abrir os termos gregos e falar para você: essa palavra no grego sugere tal coisa. Mas a gente não tem a menor necessidade de fazer isso nessa noite. Porque veja bem, imoralidade sexual, impureza, que não é propriamente sobre o ato, mas sobre aquilo que acontece na cabeça, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Paulo fala sobre pecados que são muito públicos e notórios, mas também fala sobre pecados que são mais sutis e que habitam a alma, como por exemplo, ódio. Ele fala sobre egoísmo. Ele fala sobre pessoas que se envolvem com dissensões e facções, ou seja, pessoas briguentas, pessoas divisivas, pessoas que não têm paciência, pessoas que são sempre cheias de opinião e que gostam de causar debates e polêmicas e discórdia entre os irmãos. Ele fala sobre embriaguez, ele fala sobre orgias, mas ele também fala sobre inveja, que é uma coisa que acontece lá no secreto do coração de cada um de nós. Paulo está nos perguntando: nós estamos sendo vencidos pela nossa natureza pecaminosa ou nós estamos vencendo a nossa luta contra o pecado? Todas as virtudes que ele lista aqui são virtudes muito conhecidas entre os cristãos. Conhecendo pela primeira, que é amor, mas colocando outras virtudes inesperadas, como por exemplo, alegria. Alegria. O cristão tem uma coisa boa. O cristão tem aquela coisa positiva. O cristão tem aquela alegria de Jesus nos dias mais sombrios e esquisitos. O cristão tem um sorriso no rosto que é Jesus que coloca. Ele tem mansidão, ele tem domínio próprio, ele tem um coração amável, ele é bondoso e, sobretudo, ele é fiel em todas as suas relações. Como seria de se esperar, nós não poderíamos sair desse texto sem que Paulo nos desse uma pista muito prática de como nós podemos desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida e como nós podemos aplacar e mortificar as obras da carne. E ele faz isso, é algo que nós podemos encontrar também na epístola aos Romanos, aos Coríntios e aos Efésios. Ele fala sobre 2 movimentos espirituais na vida do crente. O primeiro está contido no versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O que significa dizer que nós, que um dia cremos em Jesus e nós entendemos o chamado para abraçar a nossa cruz, nós temos que renovar esse arrependimento todos os dias.
Todos os dias nós temos que crucificar o nosso desejo, crucificar a nossa carne, abafar a voz do pecado. Nós temos que estrangular esse instinto dentro de nós temos que matá-lo. Mas ao mesmo tempo em que nós matamos nossa própria natureza pecaminosa, nós somos comandados a andar no Espírito. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que significa dizer que nós temos que crucificar a nossa natureza e aprender a andar em obediência temente à voz do Espírito Santo que habita a vida do crente. Eu fiquei pensando sobre como mostrar para você, no final desse sermão, a relevância do papo que nós estamos tendo aqui. E aí eu bolei uma história. O que vocês acham? Vamos assumir esse risco juntos? Então vamos. Suponhamos que você integra um conselho de inteligência que toma conta da segurança nacional de todo o país. 5 conselheiros só. Você tem um trabalho que é classified, que é um trabalho muito secreto, importante. Fortuitamente, casualmente, sem querer, você descobre que um outro integrante desse conselho de segurança nacional, um cara que está ali há 30 anos naquela instituição, é muito respeitado, tem um nome, tem prestígio, tem títulos. Você descobre que esse sujeito é um espião que fora infiltrado 30 anos antes por um país que é concorrente em território, geopolítica e tecnologia. Não vou sugerir que ele é um argentino. Não vou fazer isso. Isso seria indelicado. E nós estamos na live. E você pensa então sobre quais opções você tem. E você faz um cálculo mental, fala assim, bom, se eu tentar expor esse cara, eu não vou ter provas. Porque certamente eu estou falando de um dos espiões mais letais que está em atividade hoje no mundo. Eu não vou conseguir provar, e provavelmente eu vou acordar numa vala daqui a algum tempo. Então, você escolhe um caminho que te parece bem promissor. Você se aproxima desse cara, fica muito próximo dele. Você observa tudo que ele faz, tudo que ele fala, mas sem confiar em nada do que sai da boca desse indivíduo. Você não pode tirá-lo, então você vai ficar bem próximo dele, observá-lo, suspeitar dele, vigiá-lo, para que você possa tentar neutralizar qualquer plano que ele tem. Sabe qual é o problema dos crentes hoje em dia? É que eles se esqueceram que tem um espião morando dentro deles. Eles acreditam no que essa voz fala. Eles seguem os comandos da sua própria consciência pecaminosa. A sua consciência diz para você assim, aquela pessoa que tem travado assim alguns olhares com você lá no trabalho, na academia, aquilo não tem nada a ver. Não tem nada de mais rolando. É só alguém que tem simpatia por você. E você é casado. E esses olhares crescem. Mas parte da sua consciência sabe exatamente o que está acontecendo. Mas parte de você nega. E vende uma historinha para boi dormir que é, não tem nenhum problema. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa voz diz para você que está tudo bem. E que você pode se envolver naquele negócio um tanto obscuro lá na empresa. Que não tem nada de errado, afinal de contas, todo mundo faz. E essa voz diz para você que você pode ficar em casa hoje, não precisa vir ao culto. Porque você já veio no final de semana passado. E essa voz diz para você N coisas. E todas as coisas que essa voz te diz, te enviam mais para longe de Deus e mais para perto do pecado. E nós não estamos conscientes disso, porque nós perdemos a doutrina do pecado. Nós não estamos vigiando o nosso próprio coração como nós deveríamos. E nós estamos caindo numa armadilha todos os dias. Porque existem duas vozes gritando dentro de mim. E eu sei disso. Mas a grande questão é,
Qual dessas vozes você tem alimentado? A qual delas você tem dado ouvidos? Todas as vezes que eu ouço sobre um pai de família, uma mãe de família, alguém que se envolveu com algum pecado público, estranho, esquisito, que partiu o coração da sua família e da sua comunidade, todas as vezes que essa pessoa conversa comigo, ela diz a mesma coisa: parte de mim sabia exatamente no que eu estava me metendo, mas eu não quis acreditar, eu não quis ouvir. Existe um espião morando dentro de você. Existe um espião morando dentro de mim. Eu sei porque eu consigo reconhecer todas as coisas vis, sujas, insidiosas, vergonhosas que ela me sugere, que essa natureza me sugere. E o que isso quer dizer para nós no final dessa reflexão? Nós temos que ter coragem para resgatar uma ideia impopular. Impopular. A doutrina do pecado sumiu dos púlpitos das igrejas. Porque quando nós encontramos um pregador que abre a palavra, aponta o dedo e diz assim: você é um pecador miserável, que precisa de Cristo e precisa de transformação e precisa do Espírito Santo, caso contrário você não consegue caminhar com Deus, nós ficamos ofendidos. Porque afinal de contas, lá fora estão dizendo para mim que eu sou uma pessoa boa e maravilhosa. Aí eu chego na igreja, o pastor diz que eu sou uma coisa... Então, a doutrina do pecado sumiu dos púlpitos, por puríssima conveniência, por puríssima acomodação dos pregadores. A doutrina do pecado sumiu do púlpito. Mas não foi isso que os nossos antecessores na fé fizeram. Em 1619, quando o sínodo de Dort se reuniu para resolver uma perrengue lá teológico que estava acontecendo lá nos Países Baixos, eles reafirmaram os padrões canônicos da fé reformada. E então sai dali os famosos 5 pontos do calvinismo, cujo acróstico é TULIP. O primeiro ponto, T, é total depravation, que significa que os teólogos, a primeira coisa que eles queriam colocar sobre a mesa é que o homem é totalmente depravado, vencido, viciado, corrompido, ele está escravizado pelo pecado, sim. E se não for Cristo morrendo numa cruz, nós não temos esperança, nós não temos salvação, boas obras não resolverão, nossas boas obras não passam de um ajuntamento de porcarias diante de Deus. Mas nós não queremos ouvir isso, é desconfortável. Então nós temos que recuperar com coragem a doutrina do pecado nas nossas igrejas. Nós temos que recuperar com coragem o fato de que todos nós, por mais bem vestido que você esteja no domingo à noite agora, bem vestido, bem apresentado, não importa. Nós todos somos feitos do mesmo material e acredite em mim, nós não valemos nada. Nós não valemos nada. Se nós fôssemos pessoas tão boas quanto gostamos de pensar que somos, o que é que Jesus veio fazer morrendo na cruz no nosso lugar? Por que um gesto tão cruento e agressivo? Por que uma coisa tão assim exagerada da parte de Deus, se nós somos pessoas boas que precisamos apenas de uma mãozinha para podermos ficar de pé? Não. Nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos de alguém que nos redima e nos transforme, porque nós estamos escravizados pelo pecado. 3 perguntas vêm diretamente do texto para encerrar o nosso tempo de reflexão juntos. A primeira coisa é a seguinte: quando Paulo encerra a sua lista de pecados, ele diz assim: porque eu já disse para vocês que aqueles que vivem praticando essas coisas não herdarão o reino de Deus. E o teólogo James Boyce, comentando esse texto, diz assim: o que Paulo está ensinando aqui não é que quando um cristão comete um lapso e ele cai em determinado pecado, ele está imediatamente reprovado, porque os cristãos podem cometer lapsos. Mas o que ele está dizendo aqui é que quando uma pessoa vive confortavelmente no pecado, e aquilo não incomoda o seu coração, não entristece a sua alma, aquilo não lhe machuca, aquilo não lhe conduz ao arrependimento, então é lícito perguntar: será que essa pessoa nasceu de novo? Será que essa pessoa que se diz ser crente realmente teve uma experiência salvífica com Cristo? Porque nós sabemos, pelo Novo Testamento, que todo aquele que foi regenerado pelo Espírito de Deus, ele já não consegue pecar em paz. Ele não consegue. A consciência dele o acusa.
ele sente um incômodo, ele sente alguma coisa dentro dele, e aquilo que antes era comum, ordinário e banal, já não é sentido assim. O pecado lhe traz uma dor pungente no coração. Mas se você está pecando desavergonhadamente e não sente nada, o que isso significa espiritualmente falando? Nós temos que questionar se nascemos de novo. Nós temos que avaliar se realmente nascemos do sangue e do Espírito. Nós temos que avaliar se realmente somos uma nova criatura. Em segundo lugar, como está o processo de mortificar o pecado na sua vida? Jesus, que é tido pela nossa geração como o mestre do amor, e como aquela pessoa maravilhosa, que abraça a todos, esse Jesus, tão cheio de amor, tão cheio de graça, diz o seguinte: se o seu olho te fizer pecar, eu quero que você faça uma coisa, eu quero que você arranque o seu olho e jogue fora, porque é melhor você entrar caolho no reino dos céus, do que ir com o seu olho para o inferno. E se sua mão te fizer pecar, eu quero que você faça uma coisa, eu quero que você arranque a sua mão, porque é melhor entrar com uma mão só no reino dos céus, do que todo o corpo ser lançado no inferno. Se esse texto fosse literal, quantos de nós seríamos caolhos nessa altura do campeonato, meus irmãos? Ou quantos de nós chegaríamos aqui sem as duas esferas nas órbitas? É lógico que não é literal. É lógico que Jesus quer dizer assim: faça o que você tiver que fazer na luta contra o pecado, mas não pare, não desista, não se acomode, não se acanhe, não se envergonhe, não se intimide, lute contra o pecado. Lute. Se você quer uma religião confortável, eu quero dizer, o cristianismo não é para você, meu amigo. Não é. Não é. Se você quer beber uma sopinha bem confortável, como canja de galinha no domingo à noite, esse daqui não é o lugar adequado para você. Não é. Porque o cristianismo é sobre matar, estrangular, mortificar, e todos esses verbos são cruentos. Todos eles. Nenhum desses verbos é gostoso. Todos eles significam renúncia, crucificação. Seguir a Jesus significará para você e para mim estrangular coisas que nós gostamos e que nos dão prazer, mas que desagradam profundamente a Deus. Estrangular, matar, mortificar. Para que então nós possamos aprender o que significa depender do Espírito Santo e viver no poder do Espírito Santo. João Calvino disse que todo pregador que prega sobre a graça deve pregar também sobre os efeitos que a graça verdadeira traz na vida do indivíduo, para que a gente não fique uma igreja, tipicamente da graça barata, porque todo aquele que foi regenerado pelo Espírito precisa aprender agora a viver no Espírito. E eu quero encerrar dizendo o que isso significa: andar no Espírito, conforme disse Paulo. Andar no Espírito significa, à medida em que eu vou progredindo na minha vida de discipulado, eu vou fazendo escolhas, eu vou escolhendo caminhos, eu sei que tem uma voz aqui dentro de mim que vai me orientando. Romanos 8,17 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E você e eu sabemos o que isso significa. Quando a gente coloca o pé na linha assim, para colocar o pé para fora, uma voz diz assim: não faça isso. Não tem uma voz? Não faça isso. Porque se você fizer isso, você não vai conseguir impedir o que vem depois. E se você continuar nessa rota, eu te digo o que vai acontecer. Nós, crentes reformados, precisamos entender mais da obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar esse poder em oração. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus na palavra. Mas quem ilumina essa palavra no meu coração para que eu a entenda, a compreenda e a viva, é o trabalho do Espírito Santo. Então, faça o seguinte: dedique um tempo para ler todos os textos neotestamentários que falam sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Você vai ver que o ministério do Espírito Santo é lembrar os crentes da justiça de Cristo, do pecado, do juízo. Ele vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito.
Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso mentor, Ele é o pastor da igreja, Ele é aquele que nos conduz. Mas nós temos que ouvir o Espírito. Em determinado ponto, Paulo escrevendo para os cristãos de Tessalônica, ele diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Sabe quando você tem um bom amigo tentando te dar um bom conselho, uma coisa boa, mas você diz assim: ah, não, para. Não, mas olha, acho que você devia, não, para. Às vezes é a esposa, né? Quer dizer que minha esposa, ela não está aqui hoje, mas acho que ela está na live. Não sei, vou arriscar. Minha esposa é minha consciência externa, né? Ela fala: não fala isso. Não faz essa brincadeira. Existe um conselheiro. Existe alguém ali te ajudando a tomar boas decisões. Mas quando nós ignoramos o Espírito Santo, quando nós o não ouvimos, quando nós arrogantemente pensamos que podemos trilhar o nosso caminho de obediência sem o poder infundido do Espírito Santo, nós pisamos fora da linha. O crente mortifica o pecado. O crente aprende a andar debaixo da direção do Espírito Santo. Sob as minhas vistas te darei conselhos. Não seja como o cavalo ou como a mula que precisam ser controlados com cabrestos e rédeas. Do contrário, não obedecem. Aprenda a ouvir, aprenda a obedecer, aprenda a caminhar e a andar no Espírito. Senhor, nós sentimos muito que nossa vida, os frutos da nossa vida, anunciam como anda a nossa luta contra o pecado. Nós sentimos muito, Senhor, e de fato nos arrependemos nas cinzas e no pó diante do Senhor, pelo estado de inanição espiritual, Senhor Jesus, das nossas igrejas, pelo estado de comodismo, Senhor, e de negociação, de barganha da palavra no evangelicalismo brasileiro nesse momento. E pedimos que o Senhor nos conduza ao arrependimento, porque nós temos sido vencidos sistematicamente pelo pecado. Temos comprado, Senhor Jesus, uma conversa tão confortável e fácil, de que somos pessoas boas e só precisamos nos esforçar mais. Mas a grande verdade, Jesus, é que nós éramos escravos do pecado. A verdade é que nós estávamos mortos espiritualmente, afastados da aliança. A verdade é que nós estávamos debaixo da opressão dos poderes, da potestade, que ainda atua nos filhos da desobediência. A verdade é que nós somos resgatados de um buraco profundo e lamacento que se chama pecado. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor não apenas veio morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, levando sobre si nossas iniquidades, mas o Senhor enviou o Teu Espírito para nos convencer da justiça, para nos mostrar que existe sim juízo, para nos falar sobre o pecado, mas também para nos regenerar e para nos adotar como filhos e filhas de Deus. E agora transformados em filhos e filhas de Deus na adoção que temos no sangue, nós pedimos, Senhor, aplaca as obras do pecado na nossa vida. Senhor, nos dá uma profunda indignação com o estado, Senhor, de esfriamento espiritual da nossa alma. E nos dá um desejo santo e poderoso, profundo, de reproduzirmos na nossa vida o fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz, a amabilidade, benignidade, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Senhor. E quando as pessoas virem o fruto do Espírito, na verdade elas verão Jesus. Verão Jesus vivendo em nós, por meio de nós.
Senhor, nos leva para mais uma semana de luta contra o pecado, mas que haja no nosso coração a decisão profundamente arraigada na palavra de mortificar o pecado, de andar no Espírito, caminhar no Espírito, obedecer o Espírito, ouvir o Espírito. Eu oro, Jesus, exatamente por todos aqueles irmãos que têm sido presos pelas mentiras de Satanás. A tua palavra diz que nós somos atraídos e engodados pelo mal que existe no nosso próprio coração. Mas eu oro, Jesus, pedindo para que o Senhor desperte a consciência e o coração, tocando no coração mais endurecido e na consciência mais embotada nessa noite, gerando arrependimento, gerando quebrantamento, gerando uma profunda dependência de Ti, Senhor. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Nós nos entregamos completamente a Ti, pedindo misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor.